Olá, salve, salve! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Hoje, meio tumultão, né? Já ouviu essa palavra, tumultão? Pois é. Começando aqui o nosso chá de hoje. Hoje a gente vai falar de assunto importante também, tá? Muito prazer, sou o Nazareno Marques e todas as segundas estou aqui com um chá e hoje um chá excepcional aí, numa quinta-feira, né? Já chegando no final de semana, a gente agradece aí a cada pessoa que vai estar assistindo aí depois, né? Tem gente que vai assistir agora, pessoal que vai assistir depois, mas agradecendo a galera que vai estar por aqui, tá bom? Esse chá de hoje vai ser para mim muito especial, tá recebendo aqui essa figura fantástica que é o Jonathan Santana Luz, ele que também, por acaso, é meu sobrinho, uma mente extraordinária, ele que é formado em design, né, design gráfico, e também é teologia, faz um trabalho maravilhoso, né, trabalha numa das maiores e melhores instituições educacionais do país, né, e faz um trabalho lá maravilhoso com edição. Vou mandar um abraço para a galera que chegando por aqui, a Sabrine, a Fátima, a galera do Miss Fashion Show, que esse ano tá um luxo, né? Altas candidatas aí ao Miss Minas Gerais, né? Esse ano, pessoal aí segurando a barra porque tá complicado fazer os eventos e tudo mais, mas mesmo assim os representantes, né, são Miss e Misters maravilhosos, né? E com certeza a região daqui também tá de parabéns, né? Galera de Tofotone, pessoal aí de Poté, a redondeza toda aí fazendo um trabalho maravilhoso. Fátima, parabéns aí pelo trabalho também com as misses, tá? Eu sempre tive um carinho muito especial por esse setor e você está fazendo um trabalho muito legal, tá bom? Agradecer também, né, as pessoas, né, que têm estado comigo aí nas lives que eu tenho feito, né, durante a semana. Eu tenho feito umas lives no meu Facebook, né, e a galera tem participado, vê depois, às vezes, comenta, né, tá muito legal. Tenho falado aí relacionado a quebrar alguns bloqueios, né, algumas questões para que as pessoas possam melhorar aí a autoestima e tudo mais, não é verdade? E olha aí, Joene, tô querendo fazer uma live contigo também, tá, querida? Já pintou por aqui o Jonatas, tá? O Teolonerd, muito legal, já tô te esperando, pode chamar aí, né? O pessoal da... Esse nome, o chá, ele veio aí relacionado a duas coisas, né? Que é exatamente ao conhecimento, habilidade e ação, ou seja, atitude, e ao Chás das Maravilhas da Terra, que é um chá que está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Aliás, já chegando em outros países, né? Nos Estados Unidos, um trabalho maravilhoso já, né? Mudando a vida de pessoas no sentido elas melhorarem, né, fisicamente, né, e também financeiramente, tá? O Maravilhas da Terra, parabéns aí, tem a galera aqui por aqui fazendo um trabalho muito legal, tá beleza? Vou ver aqui, né, se eu o chamo então, pra gente já começar. Pois é, a gente vai estar fazendo um trabalho aí no Arena, viu, Joene? Mas quero você nessa live aqui que eu estou fazendo sempre aqui também. Te bater o papo, você Cheguei. cantinha. Chegou por aqui o Jonathan Santana, Teolonerd, aquele bigodinho safado. Esse vídeo não tá, meu velho. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Tô bem, quanto tempo? Pois é, um bom tempo mesmo que a gente não se fala, né? Sim. A turma entrando por aí. Se quiser, pode ficar à vontade para mandar
Um abraço para a galera também. Se apresentar, né? Sim. Entrou aí agora foi o Rafa, meu amigão. Tem 6 anos já que esse menino é meu amigo. É, eu sou meu nome, para quem não conhece, o nome é Jonathan, sou sobrinho deste homem que pelo menos na minha tela tá acima de mim. É, Ó, o Léo por aí o também. Léo, outro primo. É primo. E né, eu sou formado em design gráfico, teologia e falo um monte de coisa no Instagram. Faço textão no Instagram. É isso. Você tem um canal no YouTube também, é isso? Pouco Tá, vai, explorado, um, pouco explorado. pouquíssimo. Eu vou voltar. Inclusive, está nos meus planos deste ano ainda voltar a postar vídeos do meu canal, Teolo Nerd, também. E se Deus quiser, em breve eu estarei lançando o meu primeiro single como cantor também. Então, estou bem multitarefas aí. Então, você estava fazendo aí uma campanha para gravar o single. Deu certo? Tá dando, tá dando. Tem pessoas doando. Eu vou fazer uma postagem. Eu ia fazer uma postagem agora, mas daí eu falei, não, vou entrar na live, porque foi por isso que eu atrasei, inclusive. Tô fazendo uma postagem, vou fazer um sorteio. Para quem divulgar a vaquinha, eu vou fazer uma das ilustrações que eu faço no meu Instagram, eu vou sortear uma. Olha que legal. Aí, Vamos esperar o pessoal entrar, que daqui a pouco você fala um pouquinho mais sobre isso, né? tá bom, sim. O, o Hernani aí, a Thaís, o Léo, né? O Léo agora está lá no Nordeste, rapaz. Pois é, Vou para Pernambuco. A Mara também, a Ana, galera com a gente, muito obrigado, né? Hoje o assunto é um assunto importante. Você considera um assunto sério esse assunto? fala comigo, ou o pessoal da live. Exatamente. Com você Não, esse agora. assunto é seríssimo. Este assunto é seríssimo, é importante. É, é, não é nem que não dá para fazer piada com ele, porque piada ajuda a gente, fazer piada com ele ajuda a gente a conscientizar as pessoas, desde que a piada não seja racista, né? Mas, mas é seríssimo, né? É algo que a gente precisa levar mais a sério ainda do que a gente tem levado. Ultimamente você está sendo muito acionado, né? Relacionado a esse tema, que é um tema que está sempre em evidência. Alguns meses desse ano aí teve mais em evidência ainda, né? Com a morte de algumas pessoas aí a nível internacional. No Brasil Sim, teve, né? Quer dizer, no Brasil tem quase todo dia, né? Nos Estados Unidos teve uma polêmica, né? E acho que foi no mês de maio que aconteceu, que foi. teve muito tumulto, né, relacionado a esse tema. É um tema sobre o racismo, sobre as diferenças raciais, né? E Sim. hoje você também estava fazendo, você saiu agora, né, de um ó Gisleane por aí também, ó. Sim. Inclusive a Tonise que deu boa noite aí, eu tava na live com ela agora há pouco. A gente falando um pouquinho. Ah, que legal. A Tonise é pré-candidata a vereadora, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, Tonise, lá em Betim. E aí a gente estava falando um pouquinho sobre esse assunto. Ela é de Betim, Sim. mineira também, olha só que legal. Então, é o seguinte, quer dizer que você tava numa outra live também falando relacionado ao tema do racismo. Esse é um tema que você acha que agora é esse ano político. Tem alguns políticos que vão utilizar desse tema também. Ah, com certeza. É contagem, isso. Eu Ele é sempre confundo com contrário, né? Betim com contagem. Me perdoa, Tonise. Com certeza. Alguns E eu é acho que pertinente, e é pertinente essa bandeira aí na área política. Você acha que eu acho que é necessário. É óbvio que vai ter gente que vai usar apenas como plataforma política para ganhar votos e no final das contas não vai fazer muita coisa, mas ainda assim a gente precisa sim, estar sempre abrindo diálogo e é muito importante que as políticas públicas sejam feitas para diminuir essa questão aí que ainda atinge o Brasil de forma estrutural, né? É uma parada que a galera não leva muito a sério. Muita gente acha que é vitimismo, que é mimimi, que é. Enfim,
um monte de coisas que, na verdade, não é verdade. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas já vou adiantando que é mais importante do que parece. O Léo está falando aqui do racismo LGBT sempre usam essas bandeiras, né? Normalmente tem a galera que levanta as bandeiras, né? E essa Sim, época é sempre pertinente. Eu coloquei na chamada aí, a gente falaria relacionado ao racismo, né? E depois acrescentei sim. relacionado às diferenças, né? Eu queria entender um pouquinho sobre isso, as diferenças entre o racismo, a discriminação e, e até o preconceito. Como é que você coloca isso aí? Tem diferença? Qual que é a diferença? E onde é que cada um se encaixa aí? Sim, eu acho isso importante falar, né? Porque uma coisa que eu pergunto muito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né, se existe racismo reverso. Por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação, né? Que o racismo reverso, no caso, seria existe racismo contra branco. E daí eu gosto de fazer essa diferenciação logo no início, para a galera não confundir as coisas. Preconceito é uma coisa muito. É a parte mais simples, né? O preconceito ele tem a ver com ideias preconcebidas que a gente tem sobre algo ou alguém. Então, tá no nome, né? Um preconceito. E geralmente o preconceito ele é um pouco mais natural na nossa cabeça, porque a gente tem essa tendência de classificar as coisas para que a gente possa entender certinho onde elas se encontram, mas a gente não pode agir para com preconceito, né? Com preconceito. O problema de agir com preconceito daí entra na questão da discriminação. Então, o lance do preconceito é que, assim, nem todo preconceito é necessariamente ruim, e eu acho que todo mundo já sofreu preconceito na vida por algum motivo. Então, por exemplo, eu tenho casos de amigos que, porque eles eram pessoas loiras de olhos claros, todo mundo achava que eles eram ricos. Então, tipo, isso não é necessariamente. Isso gera situações chatas, mas não é necessariamente um preconceito ruim, né? Um Aí não preconceito. entra. Tia Regi. Oi, tia. Tem gente que, por exemplo, um preconceito racial em relação aos negros, que é muito comum e que não é necessariamente negativo. Por exemplo, que as pessoas costumam dizer que pessoas negras são boas com esporte e com música, né? Então, geralmente, pessoas negras sabem dançar, sabem cantar. E é um preconceito, porque não é toda pessoa negra que é bom com esporte, por exemplo, como é Verdade. meu caso. Pois. Assim, eu até canto, mas praticar esporte e dançar não é minha vibe, não é minha praia. Então, esse é um preconceito. Então, o preconceito é algo que atinge várias pessoas. Então, você pode sofrer preconceito por ser bonito, por exemplo. Mas vai ver as modelos falando que geralmente as pessoas acham que elas são burras só porque elas são bonitas. Então, é um preconceito. E todo preconceito, por mais, mesmo os positivos, às vezes geram questões chatas, né? Porque quando você cria preconceitos que são espalhados pela sociedade, você cria estereótipos. Os estereótipos são uma simplificação de quem as pessoas são, né? Então, se você trata as pessoas com essa simplificação, você acaba gerando, às vezes, até injustiça e levando à discriminação, que aí é o próximo item, né, da nossa lista. Nesse caso aí Discriminação. teria entraria um preconceito racial. Exato. Então, o que a gente fala sobre a questão do racismo entra dentro do racismo o preconceito racial, né? Que é algo criado, né, para a gente usar. E aí, a partir do preconceito que a gente cria as discriminações, né? E daí, qual que é a diferença do preconceito para a discriminação? O preconceito está aqui. A discriminação é a partir do momento que você age com o preconceito. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, vou citar outro tipo de preconceito, a partir do momento que eu, que sou do Sudeste, tenho preconceito com quem é do Nordeste, e daí eu vou fazer contratações, vamos supor que eu seja empresário, eu vou fazer contratações na minha empresa, e porque eu escutei a minha vida inteira que baianos são pessoas preguiçosas, talvez eu discrimine uma pessoa que talvez tenha até um currículo bom por causa de um preconceito meu, entendeu? Então, Pode ser mais devagar, né? Mais preguiçoso jamais. né? Exato. Porque são preconceitos, né? E o problema do preconceito é que a gente vai escutando essas histórias sobre essas pessoas e a gente assume que todo mundo que é de um lugar
é igual, que todo mundo que é de uma cor é igual e age sempre da mesma forma. Então, o lance da discriminação é que a discriminação existe porque eu tenho um mínimo de poder, né? Seja um poder real, tipo, alguém que está no governo, por exemplo, tem o poder de discriminar a nível nacional, alguém que está no governo federal. Já alguém que está eu vou citar um exemplo simples de poder, né, que é o poder social. Então, uma criança ou um adolescente na escola, se eles forem mais populares, por exemplo, eles têm um mínimo de poder social, né? Então, ele tem esse poder de discriminar. Então, se eu for, vamos supor que eu era popular na escola, o que não é o caso, vamos supor que eu era popular na escola, e aí eu tinha esse poder de decidir quem era legal ou não, entende? Então, isso é discriminação a níveis menores, né, mais individuais. E daí a gente entra no racismo. O racismo, ele inclui o preconceito racial e a discriminação racial. Um exemplo de discriminação racial acontece muito em lojas, né? Eu não sei quem já passou por isso, mas eu já passei por isso e várias pessoas negras que eu conheço passaram por isso, que é você chegar numa loja e o vendedor já oferecer para você os produtos baratos. Às vezes você está procurando produtos mais caros, não, mas esse aqui é mais barato. E não é e você percebe que que não existe a mesma coisa quando a pessoa tem cara de rica, né? No caso, quando a pessoa é branca. Então, isso é um tipo de discriminação. Qual que é a diferença disso para racismo? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma realidade estrutural que atinge a sociedade como um todo em diversos níveis. Então, quando a gente fala de discriminação e de preconceito, a gente está falando de realidades menores que têm a ver, por exemplo, com grupos de pessoas específicos ou de decisões individuais suas. Então, quando eu pratico um ato de injúria racial, então, tipo assim, quando aconteceu, por exemplo, um caso famoso, acho que foi 2014, faz alguns anos aí, aquele caso que o jogador foi chamado no campo de macaco, que o cara até jogou uma banana para ele. Esse ato de injúria racial, né, na própria legislação faz essa diferença. Esse ato de injúria racial, ele foi direcionado àquele jogador específico por uma pessoa específica. Isso é racismo também, mas é discriminação racial por parte de uma pessoa. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só desses atos isolados de racismo, a gente começa a falar de uma realidade social maior. Então, quando eu falo de racismo, eu estou falando de números, por exemplo. Então, eu estou falando de por que os negros são maioria no Brasil, são 54% da população brasileira, mas, ao mesmo tempo, eles estão 70%, 60%, 80% nas estatísticas de violência, desprivilégio, de não acesso à educação, e são minoria em lugares de poder, de privilégio, entre pessoas ricas, donos de empresas. Então, quando eu olho para essa pintura maior, que é maior do que a minha realidade como indivíduo, a gente está falando de racismo. Então, tem essa diferença aí. Preconceito é a ideia preconcebida, discriminação é a atitude de separar, né, discriminar pessoas por causa da cor da pele, e o racismo é uma realidade que a gente vive, infelizmente. O racismo pega todos esses aí juntos, então, e é uma Exato, coisa mais séria, no caso. exato. Que acontece a nível Machuca social. mais. Sim, é o que faz com que todas essas outras coisas existam. É o que faz com que a minha experiência com preconceito racial, ela exista. O fato de que existe a sociedade como um todo, ela foi construída de uma forma racista, né? Desde a escravidão, mas não foi só a escravidão que provocou o racismo. As pessoas têm esse erro comum de achar que foi só a escravidão. Mas mesmo depois que a escravidão foi abolida, várias medidas governamentais foram tomadas para que os negros continuassem sendo discriminados na nossa sociedade. Então, não teve uma reeducação, né, da sociedade depois da escravidão. Pelo Como você contrário. estudou bem relacionado a isso aí, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se tem um conhecimento. Por que foi um negro que foi escravizado? Cara, tem várias. Isso envolveria, se precisaria de um historiador para responder isso com exatidão. Mas tem várias questões. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o racismo, principalmente no Brasil, apesar de atingir principalmente a população negra, ela não atinge só os negros. Então, por exemplo, a população indígena também sofre com racismo
de outras formas, mas também de um jeito absurdo, né? A população indígena, eu diria, inclusive, que é mais dizimada em termos de morte, de não acesso às coisas do que a população negra no Brasil, até por questões de números. Os indígenas, embora sejam mais antigos do que nós aqui no Brasil, eles foram mais, hoje eles são minoria numérica. Então, isso mostra para a gente que não é só isso. O que acontece? O racismo ele é fruto de um negocinho que a gente chama de eurocentrismo. Lá na época das explorações mundiais, a Europa decidiu que eles iam dominar o resto do mundo. E aí eles foram procurar, começou ali com aquele negócio, vamos procurar condimentos na Índia, né, para negociar e para fazer comércio. Daí eles chegaram nas Américas e chegaram também nos países africanos. E eles tinham essa ideia de que a cultura deles e tudo deles era superior às outras culturas. Então, porque a gente se comunica de forma escrita, por exemplo, eles desprezavam culturas que se comunicavam apenas de forma oral. Então, por exemplo, os indígenas nas Américas, os povos africanos, não todos, né? Porque você tem países, por exemplo, o Egito, que tinha escrita também, escrita hieroglífica, escrita iconográfica, mas, por exemplo, nos povos banto, que são principalmente os povos que foram mais escravizados, trazidos para cá, para as Américas, eles tinham tradição oral, eles não escreviam. Isso não significa que eles eram menos civilizados, né? A gente costuma dizer que a Europa que trouxe civilização para o resto do mundo, mas isso é uma perspectiva que coloca os europeus numa posição que eles mesmos se colocaram lá, né? Intelectualmente, eles se achavam mais melhores, no caso. Seriam melhores. Exato. Eu não sei se você já viu aquelas teorias da conspiração, que eu acho muito engraçadas, que tudo que não foi construído pelos europeus foi construído por alienígena. Então, tipo assim, as pirâmides do Egito devem ter sido construídas por alienígenas, porque não foi a gente que construiu. Então, esse tipo de pensamento é o que gerou com que os europeus se considerassem superiores. E o racismo é fruto disso. Então, quando eles chegavam nas tribos africanas, lá existiu escravidão existe na história desde que existe pecado no mundo, sabe? Só que geralmente a escravidão, principalmente a que era aplicada lá nos ambientes africanos, era assim, ó, uma tribo, uma etnia lutou contra a outra, aí a etnia que perdeu a guerra era escravizada pela que ganhou a guerra. Só que aí o que eles fizeram? Eles acabavam, a etnia que ganhou e tinha esses escravizados, acabavam vendendo, negociavam essas pessoas com os portugueses. Um conceito que é geralmente muito errado é que foram só assim que os negros foram escravizados, mas não foi só assim também, não. Os portugueses também lutaram, no caso, né, do Brasil, eles também lutavam com tribos que não tinham escravos ou que não eram escravizados e também escravizavam. Tinha princesas aqui no Brasil, né? Eu esqueci o nome dela agora, depois eu lembro, vou procurar aqui, depois eu te falo. Eu tenho um livro aqui. Tinha uma princesa que foi escravizada e trazida para o Brasil, e ela foi uma das escravas que resistiu à escravidão. Ela libertava os escravos na época dela, né? Então, aí, respondendo mais diretamente sua pergunta, quando a gente fala da relação, né, do Brasil, da escravidão com as pessoas pretas, né, com as pessoas, os descendentes de africanos, o que eles fizeram? Naquela época era todo mundo crente, né? Era todo mundo cristão, era católico. Então eles tinham que dar um jeito de justificar por que eles estavam escravizando pessoas. Então, já que eu sou cristão, todo mundo sabe que escravidão é errado. Então, como é que a gente vai justificar isso aqui que a gente está fazendo? Então, daí começaram a surgir ideias, por exemplo, no catolicismo, de que os negros não tinham alma. No caso dos cristãos que não acreditavam do mesmo jeito que os católicos, né? Os cristãos protestantes, eles inventaram aquela história de que os povos africanos eram para ser escravizados mesmo porque eles eram descendentes do filho de Noé, né? De Cam, que foi amaldiçoado, o que é um erro teológico. Não, a Bíblia não fala isso, não tem por que a gente achar que o povo da Imagem nenhuma, né? Não tem. Mas existe essa crença. E mais tarde, quando a ciência começou a crescer mais, os próprios cientistas criaram
ideias científicas de que os negros realmente eram de uma raça inferior. Então, para justificar a escravidão, eles foram criando essas ideias de que os negros eram de raças inferiores, não apenas os negros, mas até hoje. Na nossa realidade brasileira, a gente fala muito da questão do negro, porque o negro é maioria e tudo mais. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo, todo mundo que não é branco sofre com racismo, entende? Então, a população latina sofre uma perseguição gigantesca, os asiáticos sofrem uma perseguição gigantesca. Aqui no Brasil, o asiático ele não vai sofrer tanto com a questão estrutural, mas você vai ter piadinha racista com o asiático, vai ter preconceito com os chineses. A gente tem isso aqui também. E tudo isso se caracteriza como racismo, porque quando a gente fala de raça, a gente está falando de uma construção social, né? Eu acho isso importante falar também. Todo mundo é da mesma raça humana, biologicamente falando. A raça é a mesma, embora nem sempre a ciência tenha pregado assim. Para justificar a escravidão, a gente entende que, cientificamente falando, todo mundo é da mesma raça, mas em termos sociais, para a gente entender como essas dinâmicas sociais funcionam, basicamente todo mundo que não é ariano, né, a gente vai lembrar da Segunda Guerra Mundial que os judeus foram perseguidos por causa disso, de um padrão de superioridade de raça, e aí entra a questão da etnia também, não é só raça, é cultura também. Então, o que é considerado boa cultura? É cultura que é vinda do hemisfério norte. Então, tudo que vem dos Estados Unidos e da Europa, a gente considera uma cultura melhor do que o que vem da periferia, do que o que vem da cultura negra, do que vem da cultura indígena. Então, tudo isso é fruto do mesmo pacote, né? Você acha que se fosse o contrário, se fosse o negro que tivesse esse poder, talvez intelectual maior e financeiro melhor, e tivesse a oportunidade de escravizar o branco, ele não faria? Eu acho muito difícil responder essa pergunta. Vou citar Aslan, As Crônicas de Nárnia, né? A gente nunca saberá o que teria acontecido. É possível que sim. Eu sou cristão, né? E a gente que é cristão, a gente acredita que a natureza humana ela é traiçoeira e ela tem essa pendência para o mal. A não ser que a gente se deixe ser transformado por Cristo, a gente vai ter essa tendência para o mal sempre. Então pode ser que acontecesse. A gente não tem como saber. A questão, mas foi interessante essa pergunta, porque é justamente por isso, eu falei lá no início do lance do racismo reverso, né? Então, assim, um branco ele pode sofrer preconceito, ele pode até sofrer discriminação, mas em termos de racismo estrutural, essa conta não fecha, né? Você vai ter... olhar para números mesmo. Então, qualquer pessoa que sofre... A gente fala muito, né? Algumas pessoas falam para mim, mas quando eu era criança, eu era muito zoada na escola porque eu tinha a pele muito branca, né? A gente que é brasileiro, a gente gosta de um bronzeado. Isso é errado também. Tipo, uma coisa não justifica a outra. Porém, isso não se caracteriza como racismo nessa definição que a gente conversou aqui. Isso se caracteriza como preconceito, como bullying, e tudo isso é errado. Mas não é. Então, para acontecer o tal do racismo reverso, teria que ser essa situação que você explicou aí. Teria que ter sido os países africanos a dominarem o resto do mundo e construírem uma sociedade onde os negros seriam privilegiados em relação aos brancos. Agora, se aconteceria, não sei. Agora, a nomenclatura. Você falou em duas coisas. Você falou de preto e falou de negro. Sim. Mas o que é correto? Ou o que desse aí que não está tão certo assim? O que acontece? A palavra negro, ela geralmente, quando você olha para a nossa linguagem, por exemplo, ela geralmente está mais relacionada a coisas negativas. Perceba, negativas, né? Porque a origem da palavra negro tem a ver com noite, né? E com trevas e com escuridão. E por causa de culturalmente a gente relacionar trevas e escuridão com coisas ruins, com experiências ruins, a gente faz essa ligação aí, né? O problema com isso é que quando você vai para outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a palavra negro é proibida, é basicamente considerado um palavrão. Você não pode chamar alguém de negro nos Estados Unidos, né?
Só que no Brasil é mais normal isso. Só que o que acontece? Tanto a palavra negro quanto a palavra preto foram usadas na nossa língua como coisas ruins por muito tempo. Então, apesar de denegrir, lista negra serem termos que relacionam a negritude com coisas ruins, a gente tem outras expressões, por exemplo, a coisa tá preta, quando a gente vai falar que a coisa tá ruim. Então, no nosso caso, no Brasil, essa discussão é complexa. Quando você vai falar com uma pessoa, você vai ter, principalmente pessoas mais velhas, elas vão ter problemas com serem chamadas de pretas, né? E os mais novos, tipo eu, por exemplo, eu não ligo, eu gosto, inclusive. Mas daí, o melhor jeito, se você... Primeiro, às vezes as pessoas me perguntam, qual que é a melhor maneira de chamar uma pessoa negra? Eu falei, pelo nome. A melhor maneira de chamar uma pessoa negra é pelo nome dela. Mas, se você precisar fazer referência à raça da pessoa, o melhor jeito é você perguntar à pessoa como ela prefere, qual que é o jeito que ela prefere. Uma coisa que eu acho que é legal da gente destacar nesse sentido é que, no caso de estatística, por exemplo, como é que o IBGE funciona? O IBGE considera o povo negro no Brasil quem se declara preto e pardo. Então, preto seria a cor, negro seria a raça. Entende? Daí o pardo também é uma pessoa negra, só que com a pele um pouco mais clara. Porque isso é complexo. Isso é complexo. Tipo, às vezes as pessoas perguntam, mas como definir isso? Gente, não existe uma resposta certa para como definir isso. Eu costumo dizer que uma pessoa negra, ela passa por um processo de descobrir se ela é parda, se ela é um pouco mais clarinha, ela passa por um processo de descobrir-se preta. Porque a gente cresce, principalmente da minha época para trás, né? A gente cresce acostumado a escutar coisas do tipo, mas você não é tão negro assim, como se a pessoa estivesse elogiando a gente, né? Tipo, como se ser negro fosse uma coisa ruim. É um preto de alma branca, né? Meu Deus do céu, sim! Eu já ouvi isso algumas vezes. Então, isso são coisas que demonstram, né, como é que funciona essa questão. Então, no fim das contas, não existe um consenso sobre o que é mais certo, né? Se falar se é preto ou se é negro. Em termos de conversar sobre estatística, a gente precisa fazer essa diferenciação. Pretos e pardos são negros, né? Mas não é só a cor da pele. Às vezes alguém... igual a gente pega o seu pai, né? O meu avô, ele tinha a pele bem retinta, né? Para quem não sabe, é o termo correto para falar quem tem a pele bem escura. É uma pessoa de pele retinta, uma pessoa de pele retinta. Que legal. Então... Alguém já chegou para mim e falou assim, seu pai era aquele moreninho, não era? Ei, não, aquele negão mesmo. Vou moreninho. Nem eu me considero moreninho, quem dirá vou. Mas as pessoas normalmente, para não chamar outra de preta ou de negra, falam que é aquele moreno. Eu falei, não, aquele preto mesmo. Existe existe aí, eu acho que um preconceito, talvez, não sei, né? Sim. Falar o nome certo, porque a pessoa é preta mesmo, não tem essa de que se falar que ela é preta, tá diminuindo a pessoa, de jeito nenhum. Preto é uma cor, né? Tipo, não deveria haver relação moral com a cor. E, tipo assim, é meio complicado. Tipo, nem todo mundo que é preto mesmo, tipo, dessa cor aqui, por exemplo. Mas pessoas brancas também não são literalmente brancas, né? Vai ter gente que tem a pele mais rosada, mais amarelada, enfim, vai por aí. Essas classificações, infelizmente, a gente não consegue mais viver sem elas, mas são classificações simplistas para uma coisa que é complexa. Então, por exemplo, a gente estava falando do meu avô, ele tinha um cabelo parecido com o seu, por exemplo, não um cabelo crespo igual o meu, né? Inclusive, meu cabelo crespo eu puxei do meu pai, que é branco, embora minha avó fale que ele é sarará crioulo, né? Que ele tem os traços tudo de preto e a pele branca. Mas essa questão da raça, ela é complexa. Porque a gente realmente é um povo miscigenado, né? Mas não é porque a gente é um povo miscigenado que o racismo não existe. Eu costumo dizer que se você já entendeu que você já passou por uma situação racista, tranquilamente você pode se identificar
como negro. E aí eu falo uma situação racista do tipo pesada mesmo. Então, por exemplo, um policial te tratou diferente, né? Isso acontece com uma frequência absurda, né? É, os negros, eles são 75% das vítimas de assassinato, 64, mais ou menos 65% das vítimas de violência policial. E como a gente viu, você citou, né, os casos que aconteceram esse ano, foram vários que ganharam a mídia, mas são muito mais do que os que a gente vê na televisão, né? São pessoas, às vezes, inocentes que acabam morrendo, né, por causa por questões de racismo. Às vezes o cara é confundido. Eu tenho um amigo que já foi algumas vezes preso, ele chegou a ser preso, algemado e colocado dentro da viatura, porque viram ele e acharam ele parecido com o cara que eles estavam procurando. Entende? A única coisa nesse sentido que aconteceu comigo, eu costumo dizer que eu tenho cara de menino de apartamento criado com vó, então não acontece tanto comigo. Mas mesmo comigo já aconteceu não foi nada ilegal que aconteceu, né? Mas é estranho, você percebe na situação ali, tinha eu e mais duas meninas num carro, eu não estava dirigindo, o policial pediu o documento dela, e na hora que ele me viu dentro do carro, ele pediu meu documento por motivos X. Ele não pediu o documento da outra menina, só pediu o meu documento, né? Então, nessas horas, você olha e você se pergunta qual que é o motivo que acontece isso, né? Então, para mim fica óbvio. Eu estava em BH uma vez, e eu lembro da minha mãe, isso numa época que a gente ainda não conversava muito na nossa família sobre a questão racial, né? Eu lembro que minha mãe falava para eu não andar de bermuda na rua, porque Anderson, meu primo, ele era parado na rua direto, porque ele andava de bermuda, né? Então, a gente colocava a Isso. culpa na bermuda. Mas aí eu lembro que eu tava em BH uma vez, eu já tava o quê? Com os meus 21, 22 anos. Eu entrei num ônibus, o ônibus tava ali na Padre Eustáquio, para quem conhece BH vai entender as referências. Daí entraram dois caras suspeitos no ônibus, um era branco e o outro era preto. Eles estavam com aquele estereótipo que a gente geralmente relaciona a quem... Mas eles começaram a agir estranho, eles subiram no teto do ônibus, aqui por aquela ventilação, enfim. E aí, em seguida, entrou um policial, e na hora que o policial entrou, eles se misturaram na galera. E aí, na hora que a gente entrou no início da avenida do bairro que eu morava, no caso, Abílio Machado, o ônibus parou e entrou um monte de policial no ônibus. E eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu tô de bermuda hoje. Porque eu lembrei disso que minha mãe falava comigo. Viu, Anderson? E aí eu fiquei com medo. Foi a primeira vez que eu tive esse medo de ser parado pela polícia, porque eles estavam descendo com os caras. Eu lembro que porque eu fiquei em alerta, eu comecei a reparar e eles só mandaram os negros no ônibus descer. Eu fui o único homem que não desceu, que eles não fizeram descer. Talvez porque eu tivesse cara de mais novo também na época, e essa cara de menino criado com vó, mas eles mandaram descer até pessoas com uniforme de trabalho. Eu lembro de um cara que estava com o uniforme do EPA, que é um supermercado que tem lá. Eles desceram o cara. E aí, o cara que entrou, que era um dos suspeitos, que era branco, ele não desceu. E aí, eu lembro que essa foi a primeira vez que eu olhei e eu fiquei com medo, porque eu entendi que quem estava descendo era gente que era parecida comigo. Sabe? Então, só quem... Igual o Léo falou lá no início, né? Só quem viveu na pele, às vezes, sabe, né? Quando você escuta um relato assim, só quem viveu na pele entende. Então, são coisas que a gente precisa conversar porque elas acontecem diariamente. Eu gosto de falar do outro lado também, né? A gente fala que os negros são as maiores vítimas de violência policial, e aí às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e os policiais? Porque nem todo policial é assim. Daí você vai para as estatísticas de policial, na força policial brasileira, 37% dos policiais são negros, ou seja, eles são minoria. Mas dentre os policiais que morrem nas operações, 51% são negros. A discrepância entre os números. Entende? Então, por que os policiais são minoria entre os policiais, mas eles são os que mais morrem? Entende? Então, é nesse tipo de número que a gente vê o que eu chamei lá no início de racismo estrutural, né? Que é nesse sentido que o branco ele não sofre racismo. Quando você olha para os números, os negros são os que mais morrem, são os que têm menos acesso à educação,
e são os que estão menos presentes em posições de poder, tipo no poder judiciário, negros só são 15% do judiciário brasileiro. A gente nunca teve um. Minha mãe tá falando que tem EPA, não tá faltando negócio assim. Mesmo a gente nunca teve um presidente eleito negro. O único presidente negro que a gente teve, ele não foi eleito, ele estava substituindo outro cara, foi o Nilo Peçanha. Eu não lembro que ano foi, mas foi bem no início da República. E quando você olha as fotos deles, a galera trata as fotos para que ele pareça branco. Né? Então ele foi embranquecido, que é uma coisa. É uma coisa que aconteceu com o Machado de Assis. Eu não sei se você já viu isso, mas o Machado de Assis, você olha para as fotos mais antigas, a galera clareia as fotos para pôr nos livros, mas o Machado de Assis era negro. Então, só porque o cara era intelecto. Com ele branco, na verdade. Sim, exato, exatamente. Então, se isso não mostra pra gente a realidade racista que a gente vive, eu não sei o que mais pode mostrar. Né? Então, eu meio que às vezes desisto quando a pessoa mostra todos os dados, mostra como a nossa sociedade é racista através da mídia, por exemplo, e a pessoa continua não acreditando que racismo não existe, não tem mais o que fazer, né? A gente desiste. Olha, eu não vou te perguntar se você é a favor ou contra. Eu vou te fazer uma pergunta relacionada às cotas. Uhum. Você acha que as cotas para os negros, ela é justa? Resposta curta, sim. Mas resposta longa, nem sempre pensei assim. Eu achava que não. Inclusive, quando eu fui fazer minha primeira faculdade, eu me senti ofendido, porque, como assim? Eles acham que eu não tenho capacidade de entrar, daí eu entrei na cota para aluno de escola pública, eu me inscrevi assim. Essa noção é muito. É uma noção um pouco errada do que são as cotas e de por que elas existem. Né? Primeiro que a gente já conversou aqui sobre o histórico no Brasil. Eu estava conversando com a minha mãe sobre a história da nossa família, né? E a minha mãe explicando como, pelo que ela contou ali sobre a minha trisavó, né? Que no caso é a mãe da avó de vocês. Pegada no mato. Sim, e tem aquela história que ela era filha a Dona Maria era filha da empregada, né? Com o dono, com o patrão. E aí eu falei assim, mãe, isso aí era o quê? Que ano era isso? A gente fez uns cálculos mais ou menos, provavelmente isso era a época da escravidão. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, mas o que a gente tem a ver com o que aconteceu lá no passado? Eu falei assim, gente, lá no passado a minha trisavó. Não é tão no passado assim, não. A gente tem histórias na família. E outras pessoas que eu conheço, eu tenho pessoas que a avó das pessoas eram escravos. Entendeu? O racismo só se tornou crime na legislação brasileira um ano antes de eu nascer, em 1989. Em 1945, no decreto de Getúlio Vargas, ele criou para o enriquecimento da população brasileira uma lei que só contemplava as pessoas brancas, as pessoas negras eram excluídas daquela lei, elas não eram beneficiadas pelo projeto da Era Vargas de enriquecimento da população. Então, quando a gente pensa historicamente, foi o que? 1888, é pouco mais de 130 anos que a escravidão foi abolida. Quando a gente pensa em história e em sociedade, 130 anos não é muito tempo. É coisa recente. Então, a minha avó, a sua mãe, ela vai fazer 90 anos o ano que vem. 130 anos é só 40 anos mais velho do que vó. Né? Então, as pessoas acham que não tem como ter consequências da escravidão até hoje. Tudo isso que a gente conversou que é consequência da escravidão, mesmo depois da escravidão, essas ideias erradas que a gente falou no início também, de pseudocientíficas sobre a inferioridade da raça negra, elas eram propagadas e continuaram sendo. Né? Até hoje tem gente que fala umas coisas assim. Eu já vi na internet gente comentar essas paradas. Quando você pensa nisso, você entende que existe uma diferença aí. O país, o que acontece? Eu costumo dizer, tem um vídeo, o último vídeo que eu fiz que está no meu Instagram, eu falei sobre isso, sobre reparação histórica. Deus é tão sábio que na Bíblia, quando um servo era liberto, ele precisava ser liberto, o patrão precisava dar bens para ele reconstruir a vida dele.
A Eu ia gente não. perguntar sobre isso agora. Pode completar Sim, seus raciocínio. sim, na Bíblia, no princípio bíblico, um cara que é liberto, ele precisa de dinheiro para reconstruir a vida, né? Isso não foi feito no país, no Brasil, quando a escravidão foi abolida. Pelo contrário, criaram-se leis que foram dificultando no decorrer da história a vida dos negros, mesmo depois da escravidão. É, é, então, quando a gente fala de dívida e de reparação história, é, é, exato, a Thaís é minha amiga, gente, ela é professora de história. Inclusive, Thaís, se eu falar besteira aqui, pelo amor de Deus, me corrija. Sim, ela está falando, 500 anos de história do Brasil escrita pelos europeus, ou seja, a maior parte da história que a gente tem acesso, ela foi escrita de um ponto de vista das pessoas que estavam escravizando outras pessoas, e só sem escravo na Constituição. É uma mudança recente demais. Então é isso, as pessoas que acham que a cota ela não tem seu lugar porque aconteceu há muito tempo, elas têm uma visão muito errada da história. E aí eu queria colocar outra coisa sobre a lei de cotas nas universidades especificamente, que é um erro muito comum. As pessoas acham que a cota racial ela é separada da cota social, que é a cota destinada para alunos carentes. Não existe isso. Todas as cotas, a gente tem 4 tipos de cota, né, para as universidades federais. Cota para pretos e pardos, cota para indígenas, cota para... Obrigado, Thaís, que bom. Tem cota para indígenas, cota para pretos e pardos, cota para deficientes e cota para alunos de estudantes de escola pública, que é o que eu basicamente chamo de cota para branco. E aí você pode incluir também os asiáticos, pessoas que são descendentes de outras coisas, de outras etnias, mas esses são minoria numérica no Brasil. Então, eu chamo a cota de estudante de escola pública de cota para branco. Para você concorrer a todas essas cotas, você precisa ter estudado todo o seu ensino médio em escola pública. Então, eu tenho um amigo negro que tentou cota racial e não conseguiu porque ele estudou 1 ano do ensino médio dele em escola particular. Então, as pessoas entendem errado como funcionam as cotas. Então, não é só a questão da raça, mas tem também a questão econômica. A Dia Souza está aí dando um oi, tudo bem? Eu estou bem. Também estou bem. Agora, essa questão toda que eu vejo, porque assim, na verdade, o negro ele não recebeu a liberdade completa. Você até completou aí sobre essa questão. Por quê? Ele foi tirado da terra dele, veio para o Brasil, e aí ele ficou miserável, eles soltaram ele não pôde voltar para casa. Isso Exato. eu acho que é pior do que uma prisão, na verdade. Você não tem identidade com o lugar. E depois, o único lugar que você pode morar é um dos piores lugares, onde você não tinha ali um saneamento, você tinha que se virar, talvez ir para os palmares, sei lá, Os onde quilombos, os que são quilombos, comunidades né? que até hoje existem. Os quilombos não são coisa do passado, Quilombola. existem quilombos até hoje, né? Eu tive algumas cidades aqui do Vale do Mucuri que tem alguns quilombolas, né? Sim, sim. O pessoal vive também em situações nada legais, né? Pode-se dizer que são favelas, né? Sim, são comunidades à margem, quando a gente fala marginal, são comunidades que estão à margem da sociedade, né? E a Tinha uma gente, música do Lobão que falava que as favelas são as novas senzalas, as novas senzalas, né? sim, é que, na verdade, a condição do negro não mudou muito. Inclusive, alguns negros, por falta de emprego, eles acabavam aceitando voltar à condição de escravidão depois da abolição, porque pelo menos para ter o que comer, né? E não era muita coisa, era miséria mesmo. Por que aconteceu? Os escravizados foram libertos, mas os empregos foram dados para os imigrantes europeus, entendeu? Então, tipo, quando você para pensar é muita coisinha que foi se juntando e fazendo com que as pessoas negras continuassem sendo marginalizadas na sociedade. É por isso que é importante esses diálogos que a gente tem hoje, porque por muito tempo, igual a Thaís comentou, a nossa história ela foi contada por pessoas que não tinham essa sensibilidade para a questão racial, né?
Olha lá, Thaís, a minha mãe falando, né, que em Diamantina tem quilombo, minha família morou em Diamantina um tempo, é uma cidade histórica, provavelmente é um quilombo que deve existir desde os tempos da escravidão, inclusive, né, os quilombolas lá são muito pobres. Realmente, a Thaís está falando, fulano um, sou de família alemã, fulano 2, sou de família italiana, fulano 3, acho que vim da África. Nunca sabe o total, o país, total apagamento da história. Quem tem história tem poder. Isso é muito importante. Nossa, essa aí doeu, viu? Sim, Que quem a tem gente história não tem poder. conhece as raízes, né? E, cara, isso eu descobri isso uma coisa muito importante para mim, né? Há um tempo atrás. Quando você olha, a gente que viveu, cresceu em Teoflotone, né? Teoflotone foi colônia alemã. As famílias mais ricas, porque tem famílias alemãs que passaram por situações muito complicadas, famílias pobres. As famílias que são mais ricas, eles têm como rastrear de que cidade da Alemanha eles vieram, principalmente os italianos também têm como fazer isso. A gente não tem como, porque os negros eram sequestrados e para dificultar a comunicação entre eles, para que eles não se revoltassem, eles misturavam negros de etnias diferentes, que não falavam a mesma língua, que não eram da mesma tribo, que às vezes eram tribos inimigas, inclusive, e isso dificultava a comunicação. Então, pouquíssimo das nossas raízes foram preservadas. Então, se hoje existe parte da nossa cultura que é cultura africana, ainda afro-brasileira, tipo na música, por exemplo, a gente tem a herança do samba, a gente tem heranças no caso, religiosas brasileiras também, todas as pessoas a capoeira, todas essas manifestações culturais, elas foram, elas só existem hoje porque essa galera resistiu e lutou para manter. Porque teve uma época, tem uma lei, se eu não me engano, é de 1890, que criminalizava, 1890, a Constituição brasileira nessa época criminalizava as manifestações culturais dos ex-escravizados. Então, o cara, se praticasse essas coisas, eram presos, né? E a gente tem resquícios disso até hoje. Existe muito preconceito com as religiões de matriz afro-brasileira. Tem terreiros que até hoje são apedrejados e queimados. Eu sou de uma religião diferente, mas isso não me dá o direito de pregar, né, a perseguição à religião do outro. Até hoje, a capoeira, você tem muito preconceito em relação a isso. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa repensar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, e, enfim, e mais. Esse ponto que você tocou, eu fico realmente chateado, porque, assim, eu sei que eu tenho raiz africana, mas eu não sei de que país, Qual não povo? sei quem eram os meus antepassados, se eles tiveram uma história, sei lá, porque assim, a história já é bonita, né, por eles ter vindo e lutado, mas talvez eles tiveram uma outra história lá de independência, de sucesso, De de lutas realeza. também, De de realeza realeza. também. Eu Como falei você da falou, tem alguma princesa, né? princesa aqui que É lutou, né? Zacimba o nome dela. Ela invadiu os navios negreiros e libertava os escravizados antes deles serem vendidos. Já vai que essa princesa era minha tataravó, né? Pois é. Eu não sei se eu tem sangue real, né? Exatamente. É bem difícil é impossível a gente descobrir, né? E isso é um apagamento triste da nossa história, muito triste. Sim. Esse assunto ele é inesgotável, né? Eu sei que teria muita coisa para a gente falar, mas eu queria tocar só mais um ponto aqui relacionado. Falta 5 minutos, Eu acho que foi né? Bora lá. até você que comentou. Nós perdemos agora recentemente o Pantera Negra, né? O É o ator que ator. fazia o papel do Pantera Negra. E talvez tenha sido o primeiro super-herói que representou que as criancinhas negras podiam falar assim, poxa, eu sou Pantera Negra, né? Porque Sim. sempre a gente teve que ser o super-homem, ser o Aquaman, o Batman, os heróis brancos. E aí Sim. chegou esse herói e foi uma sacada muito legal, né? Acredito aí da Marvel, né?
Quando eu gosto, você sabe disso, né? Eu gosto muito de cinema. Quando a gente fala de filmes grandes, né, tem um termo para isso, os filmes que são tipo os filmes da Marvel, a série Star Wars, Harry Potter, a gente chama de blockbusters, né? São os filmes que são caros e que lançam e que fazem milhões e milhões e bilhões de dólares. Pantera Negra, literalmente, o primeiro filme de destaque de Hollywood que tem não só um protagonista de super-herói negro, mas 80% dos personagens do filme são pretos, são pessoas africanas e poderosas, e não é só aquele. Eles não são pobres, eles não são escravizados, eles são realeza, né? É um país rico, o Wakanda. Isso era, quando eu assisti, eu não esperava sentir o que eu senti, porque isso, para mim que gosto muito de filme desde criança, a gente assistiu muito filme junto, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Sabe, tinha um super-herói negro aqui, outro ali, um super choque aqui, uma tempestade ali, É, e sempre muito legais, mas eram, quando você comparava com a quantidade de heróis brancos que existiam, e sempre todo mundo achava o Batman e o Superman, e esses aí mais legais. Então, para mim, isso é só um reflexo da importância da representatividade num geral, né? A representatividade negra, não só na mídia, né, no cinema, nos filmes, nas novelas, é importante, mas a gente precisa de mais profissionais negros em posições de destaque, executivos, médicos. A gente precisa de mais valorização dos empregos que os negros ocupam mais, os garis, as empregadas domésticas, que é uma parcela da população brasileira que é bizarro o que acontece até hoje com as empregadas domésticas. Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar essa imagem do negro na nossa mente, né? E que se você tem poder de contar histórias, de contratar pessoas para sua empresa, é essas pessoas que têm esse poder de fazer essa mudança, né? Então, acho que é isso que a gente pode trazer dessa conversa toda, né? O que a gente pode fazer hoje para melhorar essa situação, independente do emprego que você tem, do seu cargo, enfim. show de bola. Queria te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite, né? E a gente estava devendo uma ou outra essa conversa, né? É Sim, lógico que tem muito papo aí. Fala um pouquinho aí dos seus canais para o pessoal estar seguindo, né? sim. E fala um pouquinho da música também, se der tempo. Já é 59, já vou tentar. Quem quiser me seguir, quem tá Depois indo a me gente seguir. fala para decidir. Ah, tá bom. É, eu tenho meu Instagram aqui, que eu falo sobre esse assunto. Eu falo sobre outras coisas também, né? Falo sobre questões bíblicas, teológicas, sobre autoestima, várias coisas. Eu tô nerd. Em breve voltarei com o meu canal no YouTube. E tô indo lançar uma música. Se Deus quiser, se tudo der certo em novembro, mas daí eu preciso de ajuda das pessoas. Eu tô com uma vaquinha online lá, o link tá na minha bio. Para eu gravar meu primeiro single, que A também música é vai falar sobre autoral? esse autoral, é a minha música, e ela também fala sobre esse assunto. Por isso eu queria lançar ela em novembro. Ela chama Cabelo Bom. Eu queria Olha lançar que ela em legal. novembro, porque é o mês da consciência negra, né? Mas aí vamos ver se vai dar tudo certo. Então é basicamente isso. Eu também faço parte de uma banda. Segue lá, a gente vai lançar um single essa semana. Chama Procissão. Tem tudo a ver com Setembro Amarelo também. A banda chama Bairro Novo. E é isso. É nessa vibe também, não? É outra vibe. O Bairro Novo é uma banda mais folk, mais indie, assim, violão, guitarrinha de vez em quando. É bem legal o som. Eu acho que o pessoal que ouvir vai gostar. Top demais. Então, acho que deu tempo, né? Deu tempo. Obrigadão, Obrigado. sucesso. Que Deus te abençoe aí nessa Amém. caminhada, nessa luta de falar a respeito da nossa raça, tá Sim. bom? E sucesso aí também na música, beleza? Tamo junto. Obrigado, Agradecer todo tio. É mundo que nóis. participou com a gente aí também, tá bom? Um beijo no coração, Fiel. Beijo. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu. Até mais. Até mais. Então, pessoal, na segunda, olha aqui, na segunda-feira a gente tem mais, tá? Toda segunda a gente vem por aqui para falar um pouquinho relacionado a algum tema. Essa semana falamos aí também sobre pedofilia, falamos a semana passada relacionada à, à política, né? O que, que pode, o que, que não pode. E vem mais coisa legal. Ainda não está fechado
a entrevista essa semana, não. Agradecer aí a Mel, a Tonise, a Sandra, a Regiane. Gente, ó, beijo, beijo, beijo. Até segunda. E pode, todos os dias, 7h30 da manhã, eu tô lá no meu Facebook também.